para irem colocando as vossas questões durante a apresentação, que vai ser moderada pela doutora Cátia Afonso. No período destinado a perguntas e respostas, aí sim, deverão solicitar a vossa intervenção com a função mão no ar, para que possamos perceber quem tem questões que queiram ver esclarecidas. Entretanto, temos também aqui o privilégio de ter entre nós a diretora de Serviços de Programação, doutora Sandra Silva, a quem passo a palavra. Por favor, Sandra. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão do webinar relativamente à COL 4 da investigação. Hoje não vamos poder contar com a presença da nossa diretora-geral, doutora Helena Vieira, porque por motivos de última hora teve que assumir outros compromissos. Agradecemos a vossa inscrição e a vossa participação. Esperemos que ela vos seja útil, porque efetivamente estamos na reta final do encerramento desta COL. Precisamente 2 a 15 dias a COL irá ser encerrada. E o que pretendemos com esta sessão é, para além de dar algumas notas sobre a própria COL, tem mais o objetivo de vos tirar dúvidas que certamente se vos colocam nesta fase em que estarão a encerrar e a concluir as vossas propostas. Eu vou passar para a minha apresentação. Eu vou fazer uma breve apresentação e só na apresentação é que vamos então abrir a sessão das perguntas e respostas. Só um momento, por favor. Eu questiono se todos estão a ver o início da minha apresentação. Sim. Isso está tudo ok? Sim. Muito bem, obrigada então. Vamos começar. Começo-vos por introduzir os objetivos gerais deste aviso, o aviso relativamente à investigação. O principal objetivo é melhorar o desempenho dos organismos de investigação portugueses no âmbito do crescimento azul. Tem também outro grande objetivo, financiar projetos com vista ao desenvolvimento ecológico e promover a cooperação entre os organismos de investigação e o setor empresarial e económico. E, por último, mas não menos importante, estabelecer e fortalecer as relações de cooperação entre Portugal e os países Estados doadores. Estamos a falar, com certeza, da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein. Este aviso tem áreas prioritárias focadas na área da investigação. Eu vou-vos passar muito brevemente, com certeza que todos já leram o aviso e entenderam o seu enquadramento e o seu âmbito, mas ele estará focado em áreas relacionadas com a biotecnologia marinha, com as pescas sustentáveis e a aquacultura costeira e offshore, com atividades comerciais, assim como de capital natural e serviços de ecossistemas marinhos, desenvolvimento tecnológico e soluções inovadoras direcionadas para a solução de problemas em concreto, incluindo, por exemplo, Big Data, inteligência artificial e novos modelos ou ferramentas de soluções digitais. Visa também o financiamento de projetos nos setores da biotecnologia azul e aquacultura e, neste caso, considera-se relevante que eles devem ser tratados de forma adequada quando estamos a pensar nos 3 pilares da sustentabilidade. Prevê-se o apoio à investigação e ao conhecimento de forma a contribuir para melhores instrumentos de política do oceano, relacionados nomeadamente com as políticas do espaço marítimo e a gestão dos recursos marinhos, incluindo a monitorização e vigilância marinha, e também os sistemas de previsão de alterações climáticas baseadas em modelos de sistemas atmosfera-oceano. Com os resultados dos projetos que irão ser aprovados no âmbito deste aviso, o que se propõe este programa é que se alcance o resultado estabelecido que identifica melhorar o desempenho das entidades de investigação e desenvolvimento portuguesas. O que se pretende, e são objetivos como metas a alcançar, é financiar entre 5 a 7 projetos de investigação conjunta, lançar 10 artigos conjuntos submetidos a publicações peer-reviewed, em conjunto com autores portugueses e dos Estados doadores, 20 artigos submetidos a publicações peer-reviewed,
melhoria do desempenho de 10 entidades de investigação e desenvolvimento portuguesas e a produção e a elaboração de 7 novos produtos, tecnologias ou serviços. Este aviso identifica um conjunto de áreas temáticas, pode-se entender que são as áreas ou as tipologias de projeto para os quais os projetos devem responder. Entre elas temos as pescas sustentáveis, a aquacultura e biotecnologia azul, considerando os princípios da sustentabilidade e economia circular, desenvolver e padronizar novas metodologias para avaliar o estado dos recursos de pesca em Portugal, abordagens que visem o desenvolvimento da gestão de pescas ecológica, económica e integrada, melhorar a aquicultura em condições de mar aberto offshore no espaço marítimo nacional, incluindo a modelação bioeconómica, projetos de investigação relacionados com o capital natural marinho e serviços dos ecossistemas, por forma a acomatar lacunas de informação e de conhecimento em novas áreas com potencial de valor para a conservação, especialmente com ênfase nos habitats do mar profundo. Esperamos também ter iniciativas relativas ao impacto social do crescimento azul, nomeadamente relativa às pescas sustentáveis, à aquicultura e designadamente offshore, biotecnologia marinha e comunidades locais. Sistemas de previsão de alterações climáticas com vista aos impactos das alterações nos serviços dos ecossistemas marinhos e do capital natural. A análise de dados e informação, bem como metodologias ou ferramentas para a avaliação multidimensional desses impactos cumulativos ambientais e socioeconómicos, por forma a dar apoio à decisão no âmbito do planeamento do espaço marítimo, e também desenvolvimento de novas tecnologias para a monitorização ambiental e para a vigilância marítima. Algumas das questões muito frequentes que temos recebido ao longo desde o lançamento desta call, foca-se precisamente neste primeiro âmbito que eu tive a explicar, em que são-nos colocadas questões se determinada tipologia de projeto se enquadra ou não nas temáticas do aviso, pois depende de situação a situação, quando são-nos colocadas nós analisamos e temos dado a resposta. Pode ser uma das questões colocadas aqui hoje, se bem que nesta fase do campeonato eu presumo que já estejam todos a desenvolver os projetos e, portanto, o seu enquadramento deve estar já estabelecido. Existe também uma pergunta que por vezes é recorrente, é se o meu projeto pode ser enquadrado em mais do que uma daquelas áreas temáticas que referi agora anteriormente, e a resposta é sim, porque o projeto, o seu âmbito pode estar focado mais numa determinada área, mas pode contribuir de alguma forma, de mais direta ou indireta, para as outras áreas temáticas, e o próprio formulário e durante a descrição do projeto na memória descritiva, isso pode ser reportado e identificado. Todos sabem, com certeza, que este aviso tem um montante total disponível de dotação de 5,4 milhões de euros, que os projetos, a nível do financiamento, têm um montante mínimo e máximo, quer isto dizer que, ao nível do financiamento, um projeto pode ser financiado no mínimo 500 mil euros e no máximo 1 milhão de euros, e que se espera que a duração mínima e máxima de um determinado projeto varie entre os 2 e os 3 anos. Neste aviso, a taxa máxima de financiamento pode ir até 100%. Este até é definido com base nas regras dos auxílios de Estado, e para este aviso foi identificado que o seu enquadramento em termos de regras de auxílio de Estado, ele estaria enquadrado no REGIC, que é o Regulamento de Isenção Geral por Categoria, o Regulamento 651/2014 da Comissão, mais especificamente e concretamente no artigo 25, em que é onde estipulam as regras de financiamento para projetos ligados à investigação e desenvolvimento. E porquê é que eu digo até? Porque a taxa de financiamento varia consoante a natureza do projeto, ou seja, o seu estado, digamos que, de maturidade, sendo que para projetos, por exemplo, que estejam considerados como sendo investigação fundamental, a taxa pode ir até aos 100%, se for investigação industrial, 50%, desenvolvimento experimental, 25% e estudo de viabilidade, 50%. Ela também pode variar
natureza do promotor e dos parceiros, porque a taxa não é única aplicada ao projeto, ela tem em consideração a natureza de cada promotor e de cada parceiro. Isto porque, por exemplo, se for uma pequena empresa e se estiver enquadrada, por exemplo, no desenvolvimento industrial ou experimental, ela pode ser majorada em mais 20% se for uma pequena empresa e mais 10% se for uma média empresa. Existe também ainda a possibilidade de haver uma majoração de 15% à taxa de financiamento se forem preenchidas determinadas condições, como, por exemplo, se os resultados do projeto forem amplamente divulgados através de conferências, publicações, repositórios de acesso livre ou programas informáticos gratuitos ou públicos. Existem, no entanto, algumas situações em que determinadas entidades podem estar isentas da aplicação das regras dos auxílios de Estado, nomeadamente quando essas entidades, e estou a falar em regra geral também para para a maioria das entidades de investigação, como universidades ou centros de investigação, cuja sua principal atividade é relacionada com a investigação, ou seja, a sua atividade económica maioritariamente é um cariz económico e concorrencial no mercado, e, portanto, sempre que o seu peso da atividade seja inferior a 20%, ele não é abrangido pelas regras dos auxílios de Estado, mas isso depois tem que ser visto caso a caso por cada promotor ou cada parceiro. Existe ainda outra condição que está regulamentada no regulamento dos e-grants, que refere que caso durante a implementação do projeto o promotor ou os parceiros antevejam algum benefício económico, algum aumento dos seus proveitos ou diminuição dos seus custos, isso também terá que ser tido em consideração para a definição da taxa de financiamento. Outra pergunta que nós identificámos aqui algumas perguntas mais frequentes, é qual é a taxa de financiamento aplicada ao meu projeto e, portanto, mais tarde na sessão de esclarecimento, caso essa dúvida persista, podemos discutir, mas, como eu disse, ela tem inerente toda esta análise relativamente quer às regras do auxílio de Estado, quer a potenciais benefícios económicos que o projeto possa apresentar. Relativamente à elegibilidade dos promotores e dos parceiros, um promotor, no âmbito deste aviso, tem que ser uma entidade, um organismo de investigação, de acordo com a definição que está estabelecida nesta regra comunitária dos auxílios de Estado 2014-198-01, sendo que os parceiros podem ser qualquer entidades públicas ou privadas, comerciais ou não comerciais, bem como organizações não governamentais estabelecidas quer em Portugal, quer na Noruega, ou na Islândia ou no Liechtenstein. Este aviso, como todos já devem saber, obriga a que seja incluído no parceiro do Estado doador, portanto é obrigatório essa condição e que, trazendo um parceiro do Estado doador, esse parceiro traga pelo menos um organismo de investigação. Podem também ser considerados, no âmbito dos consórcios dos projetos, entidades de países terceiros, seja fora de Portugal ou dos países doadores, no entanto, eles não poderão ser sujeitos a financiamento no âmbito deste programa. Muitas vezes também nos é colocada a questão de se eu, enquanto promotor, a minha entidade, quantas candidaturas pode apresentar este aviso. Restrições para o número de candidaturas a serem apresentadas por uma entidade enquanto promotor, nem enquanto parceiro, portanto não existem restrições. A única restrição que é importante acautelar é que o promotor de um projeto de investigação tem que identificar um investigador principal e esse investigador tem sim um conjunto de requisitos que tem que preencher, nomeadamente esse investigador irá liderar o projeto de investigação e deverá ter um acompanhamento dedicado e diário. Deverá ter um grau académico de doutoramento e demonstrar experiência profissional ou académica relevante na área onde o qual o projeto está a ser desenvolvido. Ele pode ser de qualquer nacionalidade, tem que ser colaborador de da entidade promotor do projeto a tempo inteiro ou então cujo seu contrato tenha uma duração que pelo menos seja vigente durante a duração do projeto. Este investigador principal não substitui em termos legais o representante autorizado do promotor. Como eu referi, ele deve ter um papel e um envolvimento significativo
para a implementação do projeto e, portanto, um promotor entre várias candidaturas, cada uma dessas candidaturas tem que ter um investigador principal diferente. Portanto, ele não se pode repetir em mais do que uma candidatura. Outras questões que, relativamente ao que eu acabei de explicar, que são recorrentes, é se a minha entidade é considerada elegível enquanto promotor, se cumprir os requisitos estabelecidos naquela definição do Regulamento Auxílio do Estado, sim, enquadra-se. Se um promotor pode submeter mais do que uma candidatura ou como parceiro, sim, pode, não há restrições. E quais as condições para um investigador principal? São aquelas que eu acabei de mencionar. Depois de submetidas as candidaturas, elas passam por duas fases durante o processo de seleção. É uma primeira fase onde são verificados os critérios administrativos e de elegibilidade, tem muito a ver com a documentação, se reúne ou não reúne toda a documentação necessária, se foi entregue dentro do prazo, se o promotor ou o parceiro são elegíveis, é nesse âmbito que é feita esta validação. Passada a fase seguinte, as candidaturas são sujeitas a uma seleção de qualidade, ou seja, de acordo com os critérios de seleção que estão estabelecidos no aviso, elas serão pontuadas de 0 a 20 pontos. Elas vão ser avaliadas por 3 especialistas internacionais independentes e imparciais. Quer dizer que estes especialistas não poderão ser residentes nem em Portugal, nem em qualquer um dos países dos Estados doadores. E no final, o resultado da avaliação destes especialistas vai ser uma avaliação consolidada que resulta de um relatório elaborado por um relator. Existem alguns limiares que terão que ser cumpridos para que as candidaturas sejam sujeitas à seleção e propostas para aprovação. Nos 3 estabelecidos no aviso, para o primeiro critério de excelência científica ou técnica tem que atingir no mínimo 8 pontos, para a qualidade e eficiência da implementação e gestão, incluindo a qualidade e capacidade de implementação dos candidatos e contribuição para a capacitação e aquisição de competências, tem que ter no mínimo 3 pontos, e relativamente ao critério impacto potencial através do desenvolvimento, disseminação e utilização dos resultados do projeto, 3 pontos também. Após a apreciação feita por os peritos externos e feita a elaboração do relatório consolidado, existe um comitê de programa que é composto por membros do operador de programa e dos parceiros de programa dos Estados doadores, representantes dos Estados doadores, e esse comitê vai ver a lista da classificação preliminar, deverá examinar e comparar se os relatórios consolidados confirmam a consistência das fundamentações com as pontuações que foram atribuídas, poderá decidir alterar essa pontuação para a qual terá que justificar, com certeza, e as propostas de projeto que recebam o mesmo número de pontuação, quer dizer que fiquem empatadas, este comitê tem o poder de desempatar seguindo critérios como, por exemplo, distribuição geográfica ou distribuição temática, de modo que o portfólio das candidaturas que sejam propostas para aprovação seja o mais equilibrado possível. Pode acontecer que tenhamos candidaturas que atinjam os thresholds que foram identificados na pontuação que eu referi anteriormente, ou seja, elas são provadas porque têm uma boa pontuação, mas quando escalonadas no ranking não se consegue atribuir o financiamento porque ele fica esgotado. No entanto, essas candidaturas são classificadas e colocadas numa lista de reserva. Como já devem saber, já devem ter pesquisado muitas vezes o nosso site para retirar toda a informação e documentação necessária à formalização das candidaturas. É aqui que devem vir buscar toda a informação relativamente quer ao formulário, quer à documentação que é necessária, e existe também um guia de orientação para os promotores. Praticamente toda a documentação está em inglês, porque é obrigatório que as candidaturas sejam submetidas em inglês, uma vez que é obrigatório que tragam como parceiros entidades dos países doadores. E qualquer informação ou qualquer necessidade de esclarecimento que têm,
têm também indicação de para onde é que o poderão fazer, para o nosso e-mail ou através de um telefonema. Eu dou por terminada a minha apresentação e poderíamos começar então agora. Olá, boa tarde a todos. Devemos dar início ao período destinado a perguntas e respostas. Vamos responder às questões colocadas no chat e peço-vos que levantem a mão e eu passo a palavra e responderá o elemento da equipa mais adequado. Pedimos que coloquem as perguntas de forma breve. Quem quiser, por favor. Por favor, João Leitão Janeiro, boa tarde. Muito boa tarde. Eu tenho uma questão em relação ao tópico 9, novas tecnologias para a monitorização ambiental e vigilância marítima, incluindo o desenvolvimento e ou transferências de tecnologias, designadamente em habitats do mar profundo e recursos marinhos para melhorar a informação e o conhecimento. Este tópico é exclusivamente voltado para o mar profundo? Sandra, me falta, por favor. Não, essa questão já tinha sido colocada até na outra sessão, assim, não. Ela é uma referência, mas não é mandatório, não é obrigatório. Ok. 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 É designadamente no mar profundo, até porque, como todos nós sabemos, o mar profundo é o que, por vezes, onde a exploração do conhecimento é mais premente, mas é uma referência, não é uma obrigação. Uma obrigação. Ok. Obrigado. Cátia, nós temos aqui algumas perguntas, não sei qual é a gestão, se queres primeiro dar a quem tem mão no ar. Sim, vou dar prioridade a quem tem mão no ar, porque foram colocadas primeiramente antes das questões, eu sei até que pessoa, portanto vamos continuar. Patrícia e Rita, por favor. Boa tarde, obrigada. Eu gostaria de saber qual é a taxa de financiamento para as ONG. Olá, boa tarde. Boa tarde. Assim como a Sandra, meu nome é Mafalda, trabalho aqui na equipa do Programa Crescimento Azul, do GA Grants. A taxa de financiamento das ONGs, em princípio, não é? Dada a natureza jurídica das ONGs, elas não atuam como um agente económico, portanto, estarão à partida excluídas do regime dos auxílios de Estado. De qualquer das formas, iremos sempre necessitar do responsável financeiro da ONG de uma declaração nesse sentido. Concluindo, poderá beneficiar de uma taxa de 100% neste aviso. Obrigada. Nada. Obrigada, Rita. Ricardo Calado. Olá, boa tarde. Eu gostava de colocar a seguinte questão. Eu gostava de saber se será possível um promotor não alocar o custo associado aos investigadores que vão participar na proposta, sendo isso considerado como autofinanciamento. Bem, se eu entendi, quando refere que os custos com os recursos humanos são como que a contrapartida do cofinanciamento, no pressuposto que não tem um projeto financiado a 100%, é essa a pergunta? Não, a questão é se nós obrigatoriamente temos de imputar os custos das pessoas que estarão envolvidas no orçamento, ou se a entidade pode decidir não o fazer. Não, em termos de custos não tem que os apresentar. Nós até já tivemos aqui uma questão também relativamente a essa questão e para os investigadores principais. Existem situações semelhantes em que os investigadores são de um determinado centro de investigação de uma universidade, mas são financiados pelo FCT, por exemplo, e portanto efetivamente não pode existir duplicação de financiamento, mas no entanto esse investigador pode ser o investigador principal ou não, um investigador ligado ao projeto. Logicamente que no âmbito das atividades e dos work packages e das tarefas que estão identificadas no projeto, tem que se percepcionar a alocação desse recurso ao projeto. Se for investigador principal, nós vamos querer saber
a evidência que devemos querer ter e exigir é que durante a sua execução, ainda que não sejam reportadas despesas, que seja evidenciado, por exemplo, numa timesheet, qual foi a alocação ou qual é que está a ser a alocação do investigador ao projeto. Não sei se respondi à questão. Sim, obrigado. Obrigada. Passamos então para as questões de chat. Jorge Manuel Costa Graça pergunta se a taxa de financiamento esperada de um parceiro ou promotor for de 100%, esse promotor tem ainda assim que enviar a declaração de meios financeiros para o cofinanciamento? Isto é a primeira questão, ele colocou duas. As declarações acessórias dos parceiros podem ser redigidas em português? Queres responder, Cátia? Posso responder, sim. A declaração de meios financeiros é sempre necessária no sentido em que a taxa pode não ser a 100%, não é? E nós teremos que garantir que esse cofinanciamento é assegurado por parte do promotor ou do parceiro. Toda a documentação, passando para a seguinte, porque também fala no cofinanciamento, toda a documentação tem que ser em inglês. Apenas os documentos oficiais ou legais é que vêm na língua materna. Mas, aqui dito isto, os documentos dos colegas noruegueses e islandeses têm que ser acompanhados de uma tradução não oficial, juntamente com uma declaração de honra que atesta a veracidade daquilo que foi traduzido. Jorge, não sei se respondi à sua questão, se quer entrar online na conversa. Bem, acho que podemos avançar. Eu respondo ok. Pronto. Luís, por favor, Luís Dias. Pode avançar, por favor? Pode colocar a sua questão, Luís. Sim, portanto, é sabido que é obrigatório apresentar um plano de comunicação. No entanto, isto não se reflete no orçamento. Onde é que, nesse orçamento, devem ser colocadas as despesas de comunicação e divulgação de resultados? Já agora, as travel expenses, relacionadas com a disseminação e a conferência, por exemplo, colocam-se nas travel expenses? É essa a questão. As despesas com... Obrigada, Mafalda. As despesas com comunicação e disseminação do projeto, tudo quanto for aquisição de bens e serviços, deverá de ser alocado na linha G. Esta linha é para despesas obrigatórias no âmbito do programa. Portanto, a comunicação e a disseminação do projeto são obrigatórias. Como tal, estas despesas têm que ser aqui colocadas. As restantes, as viagens, alojamento, deslocações, terá que colocar na linha B. Ok, obrigado. Obrigada. Só, não sei se aqui, quando eu leio a pergunta, mas não se reflete no orçamento. Eu não sei se a dúvida era onde é que eu a colocaria no orçamento. Era essa a dúvida? Sim, eram... Ok. Passamos a uma questão do chat. Maurício Júnior. Assinaturas da Commitment Letter e do Partnership Agreement devem ser obtidas antes da submissão, onde no formulário de candidatura reflete-se os custos do plano de comunicação. Acho que esta questão já acabámos de responder. Maurício, está on? Sim. Ouve-me? Pronto, se quiser pode colocar, sim. Sim. Quanto à questão das assinaturas, há dois documentos, a Partnership Agreement e também o Commitment Letter, as duas assinaturas. Essa assinatura necessita até o dia 30 ou pode-se submeter o documento, mas a assinatura vem depois? Tanto para esses dois documentos. Olá, boa tarde, Maurício. Em relação às Commitment Letters e ao Partnership Agreement, tem que remeter com a candidatura as Commitment Letters. O Partnership Agreement, em caso de do seu projeto ser aprovado e financiado, ser-lhe-á pedido então que remeta a cópia assinada pelo promotor e pelos parceiros.
Sim, mas a pergunta é, o commitment letter vai ser submetido, necessita ser assinado? Sim, necessita ser assinado, só as cartas de compromisso. Só as cartas de compromisso. E essa carta tem que ser submetida com assinatura? Sim. Com assinatura. Para confirmar. Sim. E aliás, então, não sei se já nós recentemente, por ser uma questão recorrente também, colocámos no site, nos documentos, minutas para essas cartas. Portanto, podem utilizar esse modelo para apresentarem as cartas de compromisso. Tá bem. A questão era a deadline para essa assinatura. É o 30 de outubro, que é quando devem submeter todo o processo de candidatura. Perfeito. Mas a assinatura do Partnership Agreement pode ser depois. Não, sim, exato. Nem têm que apresentar nenhuma minuta para este aviso, não têm que apresentar o Partnership Agreement, como disse a Mafalda. No processo depois de seleção e de aprovação, caso seja aprovado, então, previamente à assinatura dos contratos, então é que nós vamos exigir um acordo de parceria oficialmente assinado por todos os parceiros do projeto. Muito bem. Tem algumas outras perguntas? Posso seguir ou diga lá? Estão no chat. Tem mais uma, Maurício. Tem Sim. mais uma que é, sim, eu vou continuar, onde se descreve a equipa do projeto, há algum formato desejado de currículo vitae. A equipa do projeto é descrita na memória descritiva e o currículo é aquele que vocês acharem o mais adequado para anexar, desde que seja descritivo das pessoas e da experiência profissional e académica de cada elemento. Para confirmar, memória descritiva é o formulário que se chama Project Description V3 Certo. em inglês. Certo. Tá aí. Eu não tem lá uma secção para isso, mas vou ver, tá bem. É onde está a descrição do promotor e dos parceiros, portanto, na descrição do promotor também terá que descrever quem é a equipa da qual faz parte para o projeto. Perfeito. Professor António Pias Santos, boa tarde. Eu tenho uma pergunta específica que é nos quadros das atividades. Há lá uma coisa que diz Human Resources Allocation Percentage. Essa percentagem, segundo eu entendo, é a percentagem que cada parceiro tem nas atividades. Portanto, a soma de todos esses valores dará 100% para cada parceiro, é isso? Sandra, queres responder? Sim, ou seja, para aquela atividade, ou seja, o total do projeto tem um conjunto de recursos humanos com um conjunto de percentagem de afetação. Portanto, é esse total de percentagem de afetação de cada recurso humano que deve ser distribuído por essas atividades. Não sei se me fiz entender. Imagina, um recurso humano está a 50% do seu tempo e a sua afetação está distribuída em uma atividade. Ele deve ter 10% numa atividade, 20% noutra e... Sim, sim, mas o que acontece é os recursos humanos, onde é que nós dizemos qual é a afetação de cada membro da equipa? Existe um quadro para o cálculo dos recursos humanos, que é o anexo, orçamento e cronograma, salvo erro, onde tem lá um fecheiro, que no fundo é o que suporta também os custos que são apresentados para os recursos humanos, certo? E, portanto, aí vai ter que identificar todos os recursos humanos que vão estar afetos ao projeto, o seu tempo de afetação, vai apresentar o cálculo médio por hora desse recurso. E, portanto, nós aí conseguimos entender que há um recurso que durante o projeto todo vai ter X% de afetação e que isso se vai traduzir no custo que é imputado à candidatura. Pronto, mas portanto, no quadro é por parceiro, não é por membro, não é? Porque aquilo só está lá no quadro, há um responsável, mas não quer dizer que não haja mais membros desse parceiro a trabalharem nessa atividade. Com certeza. É isso, eu devo-vos dizer uma questão, que é assim, aquela nossa minuta é um guia, ok? E não tem que ser obrigatoriamente com todos aqueles formatos, ela pode ser adaptável
à forma como costumam apresentar projetos ou como percepcionam que é melhor entendível a distribuição dos recursos humanos ou a descrição das tarefas, das atividades, entende? Portanto, aquilo é um guia, não quer dizer que tenha que ser seguido à risca. Ok, muito obrigado. Está bem? Tá, obrigado. Obrigada. Prosseguimos com as perguntas online. Inês Sousa questiona qual a taxa a utilizar para os custos indiretos. Mafalda? Kátia? Está bem, pode ser. Pode ser. Custos indiretos. Sim, custos indiretos. Existem 4 metodologias. Não, desculpa, Kátia, desculpa. Desculpa estar-te a interromper. É que nós estamos sempre com esta, é que nós lidamos com 5 avisos ao mesmo tempo e existem particularidades nas áreas, neste caso do research, há uma particularidade. Para o research só se aplica uma regra que vem do guidelines do research, que é 25%. Ou seja, enquanto que noutros avisos e no âmbito da área de negócios e da educação, o regulamento, o mecanismo do Espaço Económico Europeu prevê 4 tipologias que o promotor ou os parceiros podem escolher. Aqui não há essa opção de escolha, ela está um pouco ligada e identificada com os outros projetos de investigação, da Comissão, H2020, etc. E, portanto, a taxa a aplicar é 25%, excepto, portanto, a todos os custos diretos, excepto daqueles que resultem de subcontratação que não ocupem as instalações do promotor ou do parceiro. Aliás, a opção do formulário não permite outra escolha, outra taxa. Obrigada, Sandra. Lá chegaria. Ia explicar as outras 4 na mesma, mas encurtámos caminho. Tudo bem. Tenho outra questão. Bruno Filipe Rodrigues. Podem ser consideradas a subcontratação de serviços? Sim. É uma resposta simples. Não contam, lá está, como a Sandra acabou de dizer, para o cálculo dos custos indiretos. João Vitorino, por favor, tenha a palavra. Sim, boa tarde. Eu tinha algumas questões, mas a primeira é o tempo que o investigador principal está a dedicar ao projeto entra nos critérios de avaliação. E, portanto, como se diz que é necessário um envolvimento expressivo, e vocês até neste slide, um dos slides que apresentaram, disseram um acompanhamento diário, eu queria que vocês quantificassem o que é que consideram ser um threshold para um envolvimento expressivo, para depois não sermos confrontados com pensarmos que é um envolvimento excessivo e, afinal, para vocês não é. Portanto, sendo um critério de avaliação, era importante quantificar, digamos, aquilo a partir do qual consideram ser um envolvimento excessivo. Eu depois posso pôr só mais uma questão, que é um projeto pode ter uma taxa de financiamento inferior a 80%, mas os parceiros individuais, os seus custos podem estar a ser imputados a 100%, certo? João, peço desculpa que eu tive aqui uma falha de internet. Podia só repetir a última pergunta? Ok. A última pergunta eu posso ter um projeto com um orçamento global e a taxa de financiamento ser inferior a 80%, parceiros individuais, os seus custos, serem, digamos, contemplados a 100%. Sim. Pode ser, ok. E já agora só uma pequena pergunta também muito rápida. Consideram combustíveis como consumíveis? Esta questão já ocorreu com outra call. Ações que sejam feitas em que há necessidade de envolver pequenas embarcações, em que há, digamos, custos com combustíveis. Há alguma regra que diga que os combustíveis não são consumíveis? João, por exclusão de partes, não é uma despesa elegível no âmbito do regulamento dos EA Grants. Não é, ok. Portanto, deverá imputar em custos indiretos. Provavelmente. Eu acho que falta responder à primeira pergunta, que tem a ver qual é. Assim, eu sinceramente não tenho uma taxa, não dizer assim, olha, tudo o que for uma taxa de afetação superior a 50% está bom. Não lhe consigo dizer isso. Não foi efetivamente estabelecida esse limiar do que é considerado uma dedicação
Porque assim, uma dedicação diária não quer dizer que seja o 100% de um dia, exato, não é? Exatamente. Porque assim, e então eu posso dizer que no limite uma pessoa pode estar alocada, um investigador alocado a 50%, ele pode ter uma alocação diária, mas metade do seu dia está dedicado ao projeto. Agora, e porquê é que ele está nos critérios de seleção? Porque quando chegar aos peritos e quando eles analisarem a descrição do projeto e a função e as tarefas que o investigador principal terá alocadas, eu acho que aí sim que é o avaliador que vai relevar, não é, dessa afetação. E, portanto, muito sinceramente, eu não lhe posso dizer, eu acho que tem que haver aqui alguma razoabilidade. Seria interessante ter um threshold que nos pudesse guiar, mas ok. Ok, obrigado. Obrigada. Patrícia Rita, Universidade de Coimbra. Patrícia, boa tarde. Está sem microfone, Patrícia. Boa tarde. Eu já tinha perguntado isto há pouco por causa das ONGs e aquilo que me disse, gostava só de confirmar, é que precisamos de apresentar a declaração de isenção dos auxílios de Estado, é isso? Exatamente, pode retirar o template do nosso site. E as universidades também precisarão dessa declaração, é isso? As universidades precisarão dessa declaração caso tenham direito a beneficiar dessa isenção e queiram fazê-lo. Porque senão nós aplicamos o Regulamento Geral de Isenção por Categoria. Nós para termos a isenção para termos o financiamento de 100% precisamos dessa declaração. Exatamente. É isso. Responsável financeiro, exatamente. Sim. Pronto, eu também tenho uma outra questão, se me permitir, relativamente aos custos indiretos. Pronto, é 25% do valor total, mas há uma frase nas guidelines que me deixa com dúvidas, que é in case the project grant takes the form of standard scales of unit costs, the flat rate of 25% for indirect costs shall not be applied. O que é que isto significa exatamente? É uma coisa que não é aplicada neste programa, uma vez que nós não temos custos unitários. Ok, obrigada. Nada. Obrigada, Patrícia. Ricardo Calado, boa tarde. Olá, boa tarde mais uma vez. Queria só fazer aqui mais 2 ou 3 questões. A primeira era saber se as despesas com os acessos abertos, com os artigos científicos, que se prevê ser um dos outputs destes projetos, se são despesas que devem ser alocadas então à linha G, disseminação. Sim, correto. Vão ser alocadas na linha G. A outra questão tem que ver com a possibilidade dos equipamentos poderem ser elegíveis até 100% do seu valor. Se se fizer prova, penso que há 3 ou 4 critérios, nomeadamente que eles vão ser usados única e exclusivamente para aquela finalidade, que depois do projeto terminar, o equipamento continuará a ser utilizado para esse fim, e também que a instituição acautelará, digamos, o estado e a conservação dos equipamentos através de seguros, contratos de manutenção, etc. Eu gostava de saber se efetivamente é esse o caso. Sandra? Sim, é isso. Ou seja, a regra geral de financiamento dos equipamentos em qualquer financiamento comunitário, nacional, o equipamento é financiado só pelo valor da sua depreciação durante o período do projeto. Isto é a regra geral. No entanto, os e-grants prevêem uma exceção no seu regulamento, que é, caso seja devidamente demonstrado que aquele equipamento é único e exclusivamente para ser usado e utilizado no âmbito daquele projeto e não é aplicado noutro projeto fora deste. Primeira condição. Segunda condição é que, quando isso é assumido, e isto também é avaliado por nós e também pelos avaliadores, mas quando é identificado que existe um equipamento 100% afeto ao projeto, depois há determinadas condições que o promotor tem que garantir, e que foi precisamente essas que referiu, ou seja, fica obrigado durante o período, 5 anos após a conclusão do projeto, de o manter operacional para os propósitos para o qual ele foi financiado, fica obrigado a assegurá-lo e fica obrigado a garantir a sua manutenção e exploração, depende do equipamento que estamos aqui a referir. Só mais uma questão, para não estar aqui a monopolizar.
Relativamente aos orçamentos, sobretudo dos consumíveis, e dependendo do tipo de projetos, pode haver projetos que têm uma lista muito extensa de consumíveis. O quão detalhados eles têm que ter, ou podem ser mais ou menos generalistas, como frescarias, reagentes, ou temos que detalhar exatamente o que é que estamos a identificar aqui? Ricardo, eu diria que em orçamento, portanto, no mapa de orçamento, vocês poderão generalizar, ou seja, poderão pôr reagentes químicos, consumíveis, ferramentas, mas terão sempre que, num anexo à parte, nos identificar ou descrever o máximo possível que reagentes vão usar, que ferramentas vão comprar. Pronto. No orçamento, ok, poderão fazê-lo como uma designação só que englobe vários, não é? Não vamos estar a dizer que é o reagente A, B, C e D, não vale a pena pôr uma linha para cada um, porque já sabemos que na parte da investigação existem uma extensão de designações para os reagentes e químicos, pronto, e etc. Então, se conseguir colocar uma designação para reagentes, ferramentas, material de laboratório, por exemplo, e depois nos enviar um descritivo desses consumíveis, seria o ideal para que depois nós possamos analisar os orçamentos, caso seja que também nos enviam, e tenhamos uma lista do material real que irão precisar. Atenção que no material de laboratório, se existir material que for considerado consumível ou equipamento, tem que ter atenção que não são colocados nas mesmas alíneas. Ok? Por exemplo, o microscópio é um material de laboratório, no entanto, é um equipamento. Certo. Isto é um exemplo, tá bem? Mas pronto, isto para dizer que poderão colocar uma designação só, mas enviar-nos um ficheiro com um descritivo daquilo que vão adquirir. Certo. E os próprios orçamentos que devem acompanhar essa estimativa de despesa quando ela ultrapassa um certo montante, obviamente também devem ter o máximo grau de detalhe. Acima dos 5.000, exatamente, acima dos 5.000 tem que nos apresentar um orçamento. E acima dos 20.000 tem que ser 3 orçamentos. Tem que ser 3, sim. Exato. Ok. E também sempre com o maior grau de detalhe, presumo. Ok, obrigado. Obrigada. Temos uma questão online, não sei se quer entrar em discussão. Luís Dias colocou-nos 2 questões no chat, há bocado entrou connosco a falar, não sei se... Sim. Obrigada. Portanto, era a primeira questão relacionada com haver ou não parceiros comerciais, necessidade obrigatória de haver parceiros comerciais ou de empresa, uma vez que o nosso projeto que temos a pensar não tem uma aplicabilidade para o mercado. Não há obrigatoriedade de trazerem parceiros do setor empresarial. Apesar de, ou seja, este aviso tem vários âmbitos, várias prioridades e várias áreas temáticas. Há um âmbito que diz que efetivamente releva-se, até porque o Programa Crescimento Azul, no seu todo, ele visa o desenvolvimento do setor da economia do mar. Mas, no entanto, a resposta é não há de ser penalizado porque não traz uma empresa. Aqui uma outra questão relativa aos parceiros associados, que não têm financiamento, mas têm interesse nos resultados do projeto. Há algum template para a support letter e esses parceiros valorizam a candidatura? A pergunta é se a entrada desses parceiros valoriza a candidatura. Sim, e como é que se faz? Não, é assim, podem existir parceiros que não tenham efetivamente contributo financeiro no projeto, mas que até podem contribuir, eu diria que, usando uma expressão pro bono, com alguma competência, conhecimento, mas não necessariamente têm que ter orçamento. Nesses casos, sim, eu diria que devem acompanhar também uma carta de compromisso, porque apesar de não ter orçamento, vincula que naquele consórcio tem um parceiro que não é financiado. Como, por exemplo, aquele caso que eu referi na minha apresentação, que podem existir parceiros dos países terceiros,
que não são abrangidos no âmbito do financiamento dos e-grants, mas podem trazer know-how ao projeto e, portanto, devem ser devidamente evidenciados na candidatura, trazer uma carta de compromisso para validar que existe aquele compromisso de intenção de participar no projeto, e é isso. E algum template para... É a mesma que os outros, pode usar a mesma dos outros. Sim. Já agora posso colocar aqui mais uma última questão? Claro, claro. Sim, é uma questão mais específica. Portanto, na checklist do ponto 50, que diz respeito às licenças que permitem desenvolver a operação, que é possível dar exemplos e que, se não for aplicável, é necessário enviar mesmo este documento, e o mesmo para a 51. Posso lhe dar exemplo. Normalmente isso aplica-se mais a atividades mesmo de industrialização. Posso dar um exemplo, se é preciso ter uma licença para ter uma produção de aquacultura, se é preciso ter uma licença para utilizar, uma autorização para utilizar um determinado espaço, para um aluguer de uma determinada área, é essa a situação. Ou seja, se para a implementação do projeto for necessário algum tipo de autorização ou licenciamento por parte de alguma autoridade nacional, terá que o apresentar ou então referir em que momento do projeto é que isso pode vir a acontecer. Caso não seja aplicável, sim, nós pedimos para que preencham a declaração que já está o modelo feito e no nosso projeto isto não se aplica e fica resolvido. Isso tanto é válido para os licenciamentos como para um potencial enquadramento em alguma legislação ambiental. Ok, obrigado. Já agora só uma última questão sobre este tema. Quem é que assina os documentos? São os investigadores principais ou é o representante legal da instituição? É o representante legal da instituição. Okay. Pronto, obrigado. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Sandra, se me permites. Os parceiros que não têm orçamento atribuído não têm que entregar toda a documentação que está na checklist, mas isso também está indicado na checklist, ok? Tenham isto em atenção. Os parceiros que não têm orçamento, todos os documentos que sejam referentes a isso mesmo, eles não têm que o fazer. Ok, obrigado. Susana Garrido, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é que ainda não percebi onde é que se preenche, para além da memória descritiva total, a percentagem de alocação dos membros de equipa ao projeto. Existe um documento chamado Orçamento e Cronograma, e dentro desse mapa existe um separador dedicado aos recursos humanos. Sim. É um mapa que terá que preencher, entre 1000 e outras coisas, está também a imputação, a alocação do recurso humano em questão. Portanto, esse tem um budget associado, portanto, assume-se que o recurso humano gasta algum, né? Portanto, tem o salário dele e por aí fora. Se o recurso humano entrar com porcentagem e, de facto, for a situação em que não é pago pelo projeto. Portanto, com essa porcentagem não se preenche o resto? Sim. Pode fazê-lo, até porque essa pessoa vai participar no projeto, vai ter uma tarefa, pode não alocar o valor a que corresponde. Pedimos, por favor, que desliguem os vossos microfones. Obrigada. Olha, eu tenho a ver com outra vez com esta questão, posso intervir? Miguel Santos. Diga, professor. É assim, é que eu agora estive a olhar para o Excel, ou eu tenho o Excel errado, ou não existe essa tabela, portanto, folha, com a divisão dos recursos humanos. Então, vamos permitir aqui, eu vou partilhar o meu ecrã e vou fazer um guia onde é que encontram o que a Cátia acabou de dizer, está bem? Obrigada. Okay, obrigado. Estão a ver? Peço que aguarde mais um bocadinho, não sei se tem mais alguma questão, mas peço que aguarde mais um bocado. Sim. Obrigada. Eu questiono se estão a ver o meu ecrã. Sim. Eu vou aqui à versão em inglês, abro o Blue Growth e abro aqui os documents e aqui o budget, the telebudget.
eu já tinha aberto na versão portuguesa, tive a validar. Portanto, é este documento, não é? Que quem é o Human Resources, o profile, a atividade onde ele está alocado, a percentagem de alocação, é aqui, né? Portanto, no fundo, ao preencherem esta parte, é que vão identificar a percentagem de cada recurso humano. Logicamente, se não têm custos, não preenchem para a frente, mas identificam a alocação do tempo do recurso. Deu para perceber? Sim, perfeitamente. Obrigada. Ok. Sim, Já agora queria aproveitar... Desculpa, é só para continuar. É que eu tenho uma coisa que é o formulário de candidatura. É isso que eu quero explicar. Ok? Porque já nos fizeram várias vezes essa pergunta. Então é assim, quando vocês pesquisam a call, peço perdão, vocês vão aqui, eu estou só a ir em inglês, mas é igual na versão português e inglês, ok. Vocês vêm aqui, tem um resumo geral das condições da call e tem aqui a call, não é? O aviso. Aqui é onde encontram o formulário dedicado a este aviso. E depois, dentro do formulário, tem aquela checklist onde vos identifica que é precisa o minuto de declaração de um documento, de isenção de auxílio de Estado, ou dos meios financeiros, ou o que for. Para irem buscar, e aliás, dentro da checklist, ela já identifica que deve ser nos documentos e até atualmente ela identifica o nome do template. Para irem buscar depois os documentos que são mencionados nesta checklist, têm que vir aqui. E é neste separador é que vêm buscar os templates que estão a ser pedidos na checklist do formulário. Ok? Sendo que nem todos são precisos, atenção, porque nós temos aqui o conjunto de documentos que podem ser usados noutros avisos e não ser utilizados no caso aqui da investigação, como por exemplo os planos de negócio ou o Partnership Agreement, entendem? Não sei se era essa a questão, mas eu fiz questão de esclarecer um pouco porque já me tinha sido colocada a questão de onde é que está o documento ou onde é que está o formulário. Ok, então é assim, porque o formulário também tem um budget, só que este é um budget detalhado. Esses orçamentos têm duas visões. O orçamento do formulário tem a visão da rúbrica da despesa e depois, por cada rúbrica de despesa, por exemplo, recursos humanos, quanto é que diz respeito ao promotor, quanto é que diz respeito ao parceiro 1, parceiro 2, parceiro 3. Portanto, é lógica de distribuição de orçamento de rúbrica de despesa por promotor e parceiro. Aquele orçamento que está neste documento que eu abri, que aparece aqui que há de ser este budget, tem uma lógica de despesa por atividade, que é um bocadinho diferente. Não sei se me fiz entender. Ok, já percebi. Okay? Ou seja, na atividade 1, o promotor tem um recurso humano ou 2 e ele há de cruzar, não é? No fundo, com esta alocação e com esta distribuição deste quadro. Sim, era a minha culpa que não tinha percebido que havia esse... Não tem mal, mas por isso é que nós estamos aqui todos para esclarecer, não é? É isso, agora já estou a perceber. Muito obrigado. Obrigada, professor, e porque não temos muito mais tempo, vamos passar já novamente à Susana. Sim, eu vou ser rápida. Em alguns documentos, por exemplo, o Public Procurement, tem uma coisa que é o Code of Application. O que é o Code? De momento, ou seja, em fase de submissão de candidaturas, não há um código de candidatura atribuído. Haverá depois dessa submissão. O que é que pedimos agora que o façam? E é uma pergunta lógica e compreendemos. Que nesse espaço coloquem o acrónimo e o título do projeto. Portanto, o acrónimo será uma palavra que considerem que vá figurar e que vai ser a cara do vosso projeto e um pequeno título, uma frase pequena que igualmente o escreva. É o que pedimos aqui enquanto não tem um código atribuído. Ok, obrigada. Eu só tenho mais uma pergunta. Quando se tem um envolvimento, por exemplo, de uma investigadora de um país terceiro, um investigador de um país terceiro, cujo envolvimento é apenas servir de orientador de um dos alunos a financiar no projeto, há alguma forma de formalizar este envolvimento? Eu acho que isso é um bocadinho aquela resposta
que eu dei anteriormente relativamente àquele parceiro que não tem custos, mas que tem alguma intervenção ou dá algum contributo para o projeto. E, portanto, ele deve ser evidenciado através de uma carta de compromisso mesmo, em que há aquela investigadora, aquela entidade que vai participar, e depois na memória descritiva, onde aparecer a atividade, a tarefa relativamente a essa componente, deve descrever que existe um recurso humano de uma entidade terceira e que está envolvido. Portanto, é só para se percepcionar também, porque há pouco havia uma pergunta se nós tínhamos modelos de CVs. Não temos modelos de CVs, portanto, na memória descritiva deve fazer resumidamente o resumo da equipa que integra o projeto. No entanto, depois devem apresentar os CVs da equipa à parte, como anexo. Exato. Seja como for, essa carta de compromisso acaba por ser da própria investigadora, não é da entidade dela, ou é de ambas? Não pode haver parceiros em nome individual. Então tem que ser da instituição para onde ela trabalha. Tem que representar uma instituição e essa instituição é que vai figurar como parceira. Sim, pode, assim, como nós dissemos, a carta de compromisso que nós temos, o template, só um guia, não é? Mas não quer dizer que não seja acrescentada informação. Nesse caso, poderá ser dito que a entidade tem interesse em participar enquanto entidade e que irá ser representada pela investigadora com o nome, no âmbito de uma determinada função no projeto. É só isso. E como disse a Kátia, não é preciso mais qualquer tipo de documentação, nem de validar nada. No fundo, é só para garantir aqui algum compromisso para quem está a avaliar e que está consolidado a equipa e os parceiros que estão envolvidos ou que estão a ser propostos, porque a qualidade da equipa e do projeto é um dos critérios, faz parte dos critérios de quem vai apreciar a candidatura. Pois. Ok, obrigada, estou esclarecida. Não, obrigada a nós. Obrigada, Susana. Ana Veríssimo, boa tarde. Ana, boa tarde. A questão que eu queria fazer foi aquela que coloquei no chat. No caso dos orçamentos para determinados produtos que têm representantes exclusivos em Portugal e dos quais nós não conseguimos fugir, e se o valor desse produto a adquirir ultrapassar os 20 mil euros, nós já não vamos conseguir obter os 3 orçamentos distintos. Portanto, como é que devemos proceder nesta situação? Podes responder, Mafalda. Posso responder. Nessa situação, e é comum, nomeadamente com as licenças de informática, um exemplo que me vai muito facilmente, basta que declare, ou que a empresa declare que tem orçamento, declare que tem essa exclusividade no orçamento, no produto. Portanto, nós não vamos exigir os 3. Isso seria impossível, realmente seria impossível. Exatamente. Muito. Nada. Obrigada, Ana. Vamos só colocar as 2 questões das pessoas que têm a mão no ar, que é para depois encerrarmos esta parte de perguntas e respostas. Patrícia e Rita, por favor. Olá, outra vez. Eu gostava de perguntar se é possível que haja parceiros dos donor countries que não estejam na vossa lista oficial de parceiros elegíveis. É assim, Patrícia, os donor countries são os parceiros, são os Estados doadores que no fundo deram este envelope financeiro neste caso para Portugal e para o programa Crescimento Azul. Portanto, eles, não há outros donor states. Sempre que nós mencionamos donor states, estamos a referir-nos aos países da EFSA que financiam este programa e-grants, que são a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein. Mas há instituições que são elegíveis e outras que não, certo? Como parceiras. Vocês têm uma lista. Assim. É a lista da Noruega. Ok. Sim, peço imensa desculpa. Sim, é para os da Noruega. É a lista da Noruega. Sim. Bem, é assim. Nós, quando colocamos, nós temos parceiros de programa, como eu já referi, neste caso temos o Research Council of Norway, que é o nosso parceiro para a área de investigação.
e numa lógica de ajudar os promotores a identificarem parceiros, uma vez que é obrigatório para este aviso, colocámos lá essa lista. A Noruega, e relativamente às entidades de investigação para serem parceiros, quando nós dizemos que é obrigatório trazer um parceiro de um Estado doador, primeira obrigatoriedade. Segunda obrigatoriedade, pelo menos uma das entidades desse Estado doador, ele até pode trazer duas entidades, não é? Como parceiros da Noruega, mas uma deles tem que ser uma entidade de investigação. E o que essa lista diz é que quem é que o Research Council da Noruega reconhece como entidade de investigação. Entendido? Portanto, se num projeto trouxer 2 parceiros da Noruega, um é uma entidade de investigação e tem que ser reconhecida como tal, porque enquanto para nós o promotor é obrigado a cumprir com aqueles requisitos daquela definição das regras ao seu Estado, para a Noruega eles têm isso bem identificado com essa lista e identificaram todas as entidades. Ou seja, para eles reconhecem um país, uma entidade de investigação se constar daquela lista. Exatamente, só em complemento, a Islândia não tem uma lista semelhante. Pronto, esta lista é mesmo feita na Noruega, mas não se encontra lista semelhante na Islândia. Não, a Islândia segue o mesmo conceito que nós da União Europeia. Obrigada. Vamos passar à última, João Vitorino. Obrigado. Há pouco esqueci-me de fazer esta pergunta. Eu parece-me ter visto alguns na documentação de que havia um limite máximo em termos de tempo temporal para a apresentação dos custos. Pareceu-me ter visto abril de 2024. E a pergunta é, um projeto pode iniciar-se em 2021 e apresentar os custos finais em junho de 2024 ou maio de 2024 ou já está fora desse período máximo? Já. A elegibilidade do próprio programa, do próprio mecanismo, não é, do programa, a nível do regulamento, estabelece como último dia de data de elegibilidade de qualquer projeto é o 30 de abril de 2024. O que é que isto dizer? Que os projetos no limite vão acabar nesse dia ou vão ter despesa faturada e paga até esse dia. A partir daí, nós iremos ter um processo para projetos que acabam mesmo nesse deadline, claro. Iremos ter o processo de encerramento do projeto, o relatório final e etc. Mas só consideraremos despesa elegível aquela que efetivamente tivesse sido paga até 30 de abril de 2024. Portanto, um projeto a 3 anos, na prática, tem mesmo de começar em abril de 2021, uma vez que no final do projeto, tipicamente haverá uma reunião final e há alguns custos associados e, portanto, se essas despesas entrarem, têm que entrar alguns em março de 2024 para poder ser elegíveis. Não é? Não, a despesa pode ser executada, ou seja, a faturação tem que ser até abril de 24. Sim, exato, até o final de abril de 2024, correto. Exatamente. Mas, portanto, o projeto terá que se iniciar em abril de 2021. Sim, mais tardar em maio. Ok, exato. Ok, obrigado. Obrigada a todos pelas vossas questões. Sandra, queres encerrar, por favor? Bem, se não tivermos mais questões... Temos mais duas. Se quiseres prosseguir, nós temos que prosseguir. Se quiseres, posso dar a palavra. Podemos prosseguir se quiseres. Não, podemos prosseguir, sim. Então pronto. Andreia Alves, por favor. Boa tarde. Ainda em relação aqui à questão que foi colocada anteriormente, portanto, o prazo termina em abril de 2024, o prazo, ou seja, a última fatura emitida ao projeto é com data de abril de 2024, mas o pagamento desta fatura pode ser posterior, correto? Sim, há um limite que o fecho do pagamento dessa fatura pode ir depois até um mês após a data de 30 de abril. E isso até está estabelecido no próprio regulamento, naqueles artigos da despesa de mobilidade. Ou seja, pagou, faturou, o serviço foi executado, não é? Depois tem até um mês para fazer a liquidação. Ok, obrigada. Obrigada. Susana Novaes, boa tarde. Olá, boa tarde. Queria só fazer uma pergunta. No caso de se tratar de alguma missão
no último mês, ou seja, vamos supor, no dia 18 de março, em que o professor faz e certamente a Cátia sabe, certamente faz o processo de missão no técnico, conta a data da despesa, ou seja, é a data que o professor efetivamente fez a despesa ou a data do processamento da despesa na instituição. Isto porque pode haver aqui algum atraso em termos da parte orçamental e da parte contabilística. Aquilo que eu me quero assegurar é que os projetos terminam a 30 de abril de 2024 e todos os processos têm que estar pagos até ao dia 31 de maio de 2024, é isso? Certo. As despesas têm que ter data anterior ao final de abril e têm que estar pagas até ao final do mês de maio. Ok, liquidadas, ou seja, na conta da pessoa que faz a despesa, ou então da entidade que fatura. Ok, obrigada. Exato. João Janeiro, boa tarde. Boa tarde. Só gostaria de saber qual é a data mais otimista para o início dos projetos. Abril, março de 2021? Sandra Mafalda. Eu peço desculpa, eu tive aqui um problema. Pode repetir, por favor? Sim. Qual é a data mais otimista para o início dos projetos que nós podemos usar para o início do projeto? Ou seja, quando é que se prevê o final da avaliação? Eu diria que é para o final do mês de março, princípio do mês de abril, deve estar fechado a conclusão da decisão com a decisão final. Se vir o que está estabelecido no aviso, que o limite máximo são cerca de 120 dias úteis, mas nós, e precisamente por aquela questão que foi levantada, por um projeto começar no dia 1 de abril, tem 3 anos e tem que acabar até abril de 2024, a expectativa é que no início de abril os projetos possam ser contratualizados e iniciados. Ok, muito obrigado. Obrigada. Temos 2 questões online, uma da Margarida Oliveira, que penso que esteja já respondida com esta última, que era qual era a probabilidade de os projetos começarem em abril de 2021, portanto têm que começar. Eu acho que isto foi respondido agora. Se os resultados saem a tempo, saíram a tempo com certeza, temos uma ótima equipa para garantir que todos os resultados são lançados a tempo e horas. Não haverá qualquer... Cátia, estás sem microfone. Ai, peço desculpa. Não sei até onde é que ouviram, peço imensa desculpa, foi lapso meu. Maurício, quer colocar a sua questão? Maurício, quer colocar a sua questão? Sim. Uma dúvida final. Assim, um dos indicadores é o número de empregos, ou seja, a contratação de bolseiros e postdocs, e também é uma discriminação entre o sexo, que seria um masculino ou feminino, o que não sabemos ao momento. Então, sugere-se fazer uma estimativa, 50% cada um. Qual é a recomendação? É assim, eu percebo isso. Se não existir já a contratualização, porque ainda vai adquirir um recurso humano através de uma bolsa, e pode fazer uma distribuição equitativa masculino ou feminino. Na realidade, esses indicadores servem para depois fazer um acompanhamento do projeto durante a sua fase de implementação. E aí sim, nós vamos chegar ao final do projeto e há um indicador de acompanhamento do programa, que é quantos postos de trabalho foram criados, e dividi-los em umas escalas de faixas etárias e em género masculino e feminino. Portanto, não é dramático nem é relevante. Se não sabem se ainda não têm a contratualização, não é dramático. Está bem? Está bem, obrigado. Obrigada. Patrícia Rita, boa tarde, novamente. Boa tarde, novamente. Ainda relativamente à questão da lista dos países, da lista das instituições de investigação da Noruega, que são elegíveis como partners, no meu caso,
no projeto em que estou envolvida, nós fomos contactados por uma empresa norueguesa e eles afirmam que são elegíveis como parceiro de investigação. No entanto, eles não estão na tal lista, mas eles disseram-me que já tinham... Digo-lhe já que não. Ele pode ser parceiro, mas vai ter que trazer um parceiro de investigação que conste dessa lista da Noruega ou outro parceiro da Islândia que seja considerado um organismo de investigação. Está bem? Pronto. É que ele tinha-me dito que tinha sido feita uma avaliação do potencial da empresa dele como parceiro elegível para uma outra Fazemos o seguinte, Patrícia, eu vou-lhe pedir para fazer um favor. Diga. Vai remeter o nome e a caracterização dessa entidade para o nosso e-mail dos EA Grants. Exato. E nós entraremos em contacto com o Research Council of Norway. Está bem? Eu agradeço. E certificamos se ele está na lista. Muito bem, muito obrigada. Está bem? Vou fazer isso. Pronto, Sim. obrigada. Obrigada, Patrícia. Ricardo? Só uma clarificação relativamente a esta questão dos empregos que são gerados. As bolsas geralmente não são consideradas como emprego científico, geralmente são só os contratos de trabalho, ou seja, se contratarmos um investigador, efetivamente isso é emprego científico. Se tivermos 3 ou 4 bolsas, isso não é emprego científico, correto? Bem, eu essa questão nunca tinha pensado nela, porque... Para mim... Quando está a falar de bolsas, são bolsas pagas por entidades terceiras ou seria bolsa paga por... Eu acho que a bolsa, por princípio, não é um contrato de trabalho, é uma bolsa, é um subsídio Exatamente. de apoio. E, portanto, pelo menos nos outros projetos em que eu estive envolvido, a contratação de bolseiros não contava para os indicadores quando um dos indicadores era o emprego científico. Portanto, eu acho que aí só se forem efetivamente contratos é que deverão ser contabilizados e uma vez que os contratos, como aqui já foi indicado, têm que ser abertos, não é? Nós não sabemos se vai ser um homem ou uma mulher a ganhar. Eu acho que o que devíamos fazer era dividir, se tivermos eu, por exemplo, estou a prever no meu projeto, o que eu vou fazer é pôr 0.5, 0.5, que é um bocado estranho, não é? Ter meia pessoa em cada um, mas acho que não tem muita forma de o fazer. Mas a estatística assim o obriga, não é? Sim. Pode ser uma opção. Sim, mas como eu disse, não é uma questão relevante, porque depois o que vai ser importante é no acompanhamento e durante a implementação, quando o projeto é aprovado, ele vai ter os seus momentos de reporte, não é? E há determinados indicadores que vão ter que responder relativamente à contribuição do vosso projeto. E é nesse acompanhamento que vamos vendo a evolução. Ok, estamos a partir de uma estimativa, é uma estimativa, durante a execução do projeto, depois é que ela se vai concretizar, portanto não é dramático se pode pôr 0,5 ou dizer que quer pôr um só no female ou um no male, quer dizer, para nós é um bocadinho irrelevante. Quando conhecemos, quando não conhecemos, é um dado que não traz, não causa qualquer tipo de impacto na avaliação, na formalização da candidatura, etc. Obrigado. Agora sim, não temos mais questões, Sandra. Não sei se algum dos presentes tem uma última questão para nos colocar. Parece-nos que não, Sandra. Sim, mas eu tenho uma questão a colocar a todos os presentes. Agora é a minha vez de fazer perguntas. Quem é que já tem a sua candidatura quase preparada para entregar? Nós temos quase. Miguel Santos. Mas o quase é sempre... Porque há muitos papelinhos e mais papelinhos e, portanto, o quase é... O texto, portanto, a parte científica está quase, mas a parte administrativa ainda não. Eu também estou um bocadinho como o Miguel. A parte fácil, que é a parte científica, está fechada. Agora falta o resto. Ok, então eu para não estarmos aqui todos a falar,
e ao mesmo tempo, mas eu gostaria de vos deixar aqui só uma solicitação, para nós é extremamente relevante. Nós já sabemos, não é novidade, não vai ser com esta cola nem com nenhuma, que no dia 30 de outubro, ao meio-dia, o nosso computador vai explodir e a nossa plataforma vai explodir. E, portanto, nós sabemos que isso é normal. No último dia, quase à última da hora, é que são submetidas as candidaturas. No entanto, eu vou-vos deixar só um pedido, se quiserem, se não quiserem, que é deixarem só nas mensagens, vou submeter uma candidatura, ou tenho intenções de submeter uma candidatura. Outra questão que eu vos quero alertar é que pode acontecer, e isso acontece quase sempre, os crushes da última hora, que é no momento de submissão da candidatura, e porque não consegui fazer o upload, o download da documentação, e porque a aplicação não está a deixar, e vai criar aqui uma tensão. Portanto, primeiro pedido, tentem submeter no dia antes do dia 30 de outubro. Segundo pedido, caso, quando estiverem a submeter, sintam algum problema técnico, devem imediatamente enviar um e-mail para os e-grants. E esse e-mail pode ser formalizado com, basta enviarem ou mandam a documentação toda que estão a preparar ou mandam um formulário de candidatura. Melhor seria mandarem logo toda a documentação que estavam a tentar meter no site. Isto só se não conseguirem submeter, porque as candidaturas devem todas ser submetidas via aquela aplicação, porque a nós permite-nos uma melhor gestão do controle das candidaturas. Só em caso de manifesto de impossibilidade, porque também não seria a primeira vez, é que devem alertos para nos comunicar imediatamente que estão a ter problemas técnicos na submissão da candidatura. Sandra, deixa-me só acrescentar que se tiverem essas dificuldades, que nos contactem logo, mas também não deixem de enviar o e-mail de imediato, ou seja, atenção aqui ao tempo, ao espaço temporal entre o fecho da plataforma e a hora em que nos estão a enviar esse e-mail. Okay? Isto é muito importante, portanto, assim que não conseguirem, enviam-nos logo esse e-mail. Bem, temos uma mão no ar, Sandra, não sei se queres... tenho aqui a Andréia Alves com a mão no ar, não sei se queres... Era uma pergunta... Sim. Era uma pergunta simples. É só, portanto, a partir do momento que submetemos, e como estava a dizer, e bem, obviamente submeter com alguma antecedência, a partir do momento que a proposta é submetida, não podemos atualizar nenhum documento. Portanto, é o que está, não é essa opção. Ou seja, imaginemos que eu consigo submeter na quinta-feira de manhã, digamos assim, toda a documentação e todo o formulário. Entretanto, vou fazer mais uma leitura sobre o formulário, detecto aqui algumas incoerências que quero retificar. Até ao fecho do meio-dia, se entretanto detectar que há algum documento que falhou ou que quer corrigir, pode submeter novamente todo o processo. Nós vamos identificar que há aqui duas entradas relativamente ao mesmo projeto, mas vamos considerar a última versão. Mas sim, pode. Obrigada. As mãos no ar não param, Sandra. Não, às 4h30 nós vamos encerrar. Pronto, então vamos por ordem. João Vitorino, vamos por ordem, Ricardo. Sim, só para esclarecer isso, portanto, não é possível ir submetendo coisas na plataforma e depois só trancar no... Quando achamos que não é possível isso. Não. Lamentavelmente não. Até porque aquela plataforma é uma plataforma extremamente simples, não é mais do que uma forma de enviar por mail a documentação arrumada, na bem da verdade. Mas não, infelizmente não temos ainda um sistema de informação de uma plataforma de submissão de candidaturas e, portanto, não é como aquele sistema do IRS ou daqueles sistemas que nós vamos gravando e só submetemos no fim. Ok, mas portanto, é possível, em caso de voltar a enviar e vocês consideram então a última submissão? Sim, okay. Até ao meio-dia do dia 30, sim. Ok, obrigado. Ricardo, muito breve. É só para colocar esta questão. Se a plataforma gera alguma mensagem ou se enviar algum e-mail a dizer que a candidatura foi submetida com sucesso? Gera um e-mail. Gera um e-mail a confirmar que foi submetido e vai-vos pedir para responderem a um breve questionário. Ok, obrigado.
que agradecemos desde já que o façam, por favor. Sim. Respondam ao questionário, É um questionário. para a submissão da candidatura. Sim, é muito importante para nós. Sandra, é agora, acho eu. É É agora. Fazer um countdown. Bem, o que eu desejo a todos é efetivamente que consigam concluir com sucesso as vossas propostas. Nós já estamos a 15 dias, portanto eu tenho que antever que está tudo mais que bem preparado e delineado. Claro que este webinar foi precisamente pensado porque estamos nos últimos dias e é por nossa experiência que uma semana, 2 semanas antes de terminar os prazos dos avisos, o telefone não para, os mails não param, e achamos que ainda há relativamente pouco tempo, no dia 29 de setembro, fizemos também um webinar, também com esclarecimentos, mas como sabemos, as dúvidas vão surgindo à medida que vamos evoluindo na documentação, no desenvolvimento do projeto. Portanto, claro que não se esgota aqui, mas eu acho que foi importante fazermos neste momento agora este webinar. Caso surjam dúvidas nos próximos 15 dias, claro que poderão fazer preferencialmente por e-mail. E desejo-vos a todos o maior sucesso e esperamos por ter ótimos projetos. E lembro também que, porque muitas vezes pode-vos ser interessante, e nós vamos também ter um novo webinar relativamente a um outro aviso que nós temos ainda no ar, que é o aviso 5 da área da educação. E claro que agora estão focados neste aviso, mas depois o outro só termina no dia 11 de dezembro, então nós também vos convidamos a explorarem potencialidades de financiamento no âmbito desse aviso, e iremos fazer, eu não vos prometo, mas princípio do mês que vem, talvez daqui a um mês, será um momento ideal para fazermos uma ação idêntica a esta relativamente ao aviso 5. Obrigada a todos e bem-ajam. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado. 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 Tchau. Obrigado, boa tarde.